Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos estudar sobre os ângulos. Vamos ver como é que se forma o ângulo e também a fazer a sua classificação, tá? De acordo com a abertura que cada ângulo faz. No final da aula a gente vai resolver um exercício para finalizar a aula, certo? Se você ainda não é inscrito, aproveite aí para se inscrever, dá aquela força aí pra gente, tá? Deixa o like e também compartilhe esse conteúdo com os amigos. Vamos estudar? Galera, a definição de ângulo fala o seguinte: ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. Então a gente precisa de duas semirretas para conseguir formar um ângulo, certo? Então como é que se forma um ângulo? Vamos ver isso aqui. Então pessoal, eu vou colocar aqui uma semirreta e mais abaixo uma outra semirreta, partindo aqui do mesmo ponto que partiu a primeira, certo? Esse pontinho aqui eu vou chamar de origem, tá? É de onde as duas semirretas partiram. Então aqui nessa primeira eu vou colocar um ponto e chamar de ponto A. Nessa outra semirreta vou colocar um ponto e chamar de ponto B. Então desse ponto aqui de onde as duas partiram da origem, nessa região é que se forma o ângulo, certo? Então aqui nós temos aqui essa área pintada, indicando que nessa região nós temos o famoso ângulo. Professor, o que eu preciso saber mais sobre um ângulo? Pessoal, em um ângulo nós temos que observar três características, tá? Primeiro é aprender a nomear ele, depois identificar os lados e por último o vértice. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, como é que se nomeia esse ângulo aqui acima? Basta você pegar aqui do ponto A, passando pelo ponto O, tá? Que é a origem, e chegando até o ponto B. Então eu faço isso aqui, pessoal. A, O, B. Nesse ponto O, onde é a origem, eu vou colocar aqui o símbolozinho, tá? Indicando que é aqui que nós temos o ângulo. Ou pode ser também partindo do ponto B, passando pelo O, chegando até o A, que é esse outro exemplo aqui. Mas tudo isso indica que é o mesmo ângulo, ok? Professor, e os lados? Então, os lados a gente nomeia da seguinte maneira. Esse ângulo aqui tem dois lados, que é essa semirreta aqui, partindo da origem, passando pelo ponto A, e também esse outro lado aqui embaixo, que é também começando aqui na origem, passando pelo ponto B. E é isso que a gente vai ver aqui na nomeação. Então vai ficar OA e a setinha aqui indicando a semirreta, tá? Que é o lado, e o OB, que é essa semirreta aqui de baixo, também com o símbolozinho aqui, indicando que esse é o outro lado. Então nós temos os dois lados, esse de cima, OA, e o OB, ok? E o vértice, professor? O vértice, pessoal, é exatamente a origem aqui, de onde as semirretas partiram, onde elas estão se encontrando, tá? Então, aqui a origem é o ponto O. Então, aqui a origem é o ponto O, beleza? Então, a gente vai ver agora aqui alguns exemplos desses ângulos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui nós temos aqui o desenho de uma tesoura. Essa tesoura, quando ela abre um pouco, ela faz aqui um ângulo, pessoal. Então, aqui nós temos um exemplo de um ângulo. Aqui acima também nós temos um exemplo de um ângulo. Aqui desse lado também. E aqui também é o exemplo de um ângulo, tá? Por exemplo, também a gente vê ângulo num pedaço de uma pizza. Essa região forma um ângulo. Um outro exemplo, em uma TV, tá? Aqui nós temos o ângulo aqui em cima, aqui embaixo, lá em cima também e aqui embaixo. Então, uma TV também tem ângulos, ou seja, várias situações do dia a dia a gente consegue ver ângulos, tá? Agora a gente vai aprender a classificação de um ângulo. Como é que se classifica ele? De acordo com a abertura que ele faz, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o ângulo raso, ou também pode ser chamado de ângulo de meia volta. Esse nome aqui é bem sugestivo, pessoal. Por exemplo, aqui eu tenho a semirreta partindo da origem, passando pelo ponto B, e a semirreta partindo da origem, passando pelo ponto A. Se nessa origem eu fazer uma abertura, essa abertura aqui, quanto é que ela vai medir? Como é que se mede um ângulo? Pessoal, nós usamos o grau para medir o ângulo. Esse grau ele é usado em um instrumento chamado transferidor. Por exemplo, aqui eu vou colocar do lado para vocês o exemplo de um transferidor. No caso aqui,
esse transferidor ele é só meia volta, tá? Então, como é que se usa esse transferidor para medir esse ângulo? Esse pontinho aqui, pessoal, sempre você coloca ele na origem, tá? No vértice. E a partir dele a gente vê o tamanho dessa abertura. Quanto é que isso mede, certo? Então, por exemplo, aqui, sempre comece colocando aqui um dos lados no zero, tá? Esse zero aqui é 0 graus. E aqui 10 graus, 20, 30, você vai acompanhando aqui e vê que ele vai até 180 graus. Então, essa meia volta dá 180 graus. Vamos pegar ele e colocar aqui, ver quantos graus mede esse ângulo. Olha só, começou aqui no zero, foi, tá? Então, essa volta aqui chegou até os 180 graus. Isso quer dizer que um ângulo de meia volta mede exatamente 180 graus. Logo, a medida do ângulo AOB, que é essa aqui, AOB, mede 180 graus, ok? Agora vamos conhecer o ângulo nulo. O nome aqui também já é bem sugestivo, tá? Para a quantidade que ele vale. Então nós temos aqui duas semirretas partindo da origem, que é o O, passa pelo ponto B, e a outra semirreta também partindo da origem, passando aqui pelo ponto A. Ou seja, está uma sobre a outra, pessoal. Então, quanto é que mede isso aqui? A gente viu que não fez abertura nenhuma. Vamos colocar aqui o transferidor, sempre aqui na origem, tá? No vértice. E a gente viu que começou aqui no zero e continuou no zero, que está aqui, está escondido. Ou seja, o ângulo nulo, a quantidade que ele mede é 0 graus. Vamos ver mais classificações. Agora vamos conhecer o ângulo de uma volta, tá? O ângulo de uma volta, também o nome é bem sugestivo para indicar esse ângulo, certo? Imagine que aqui a gente fez uma volta, tá? Completa. Quanto é que mede essa abertura? Então vamos colocar aqui o transferidor, tá? Esse transferidor aqui ele já é completo, ele tem uma volta completa. Então colocamos aqui o vértice sempre aqui no pontinho bem no meio e a partir daqui a gente fez a medida, tá? É como se uma das semirretas desse uma volta completa e parou aqui novamente. Ou seja, começou aqui no zero, ó, 0 grau, 10, 20, 30, 40, foi andando, aumentou a quantidade, aqui é 180, tá? Andou, andou, chegou aqui 350 e mais 10, 360, tá? Que coincide com o zero também. Ou seja, todo o ângulo de uma volta mede 360 graus, ok? Pessoal, vocês já ouviram falar no famoso gol no ângulo, tá? Aquela frase que o pessoal aí de futebol gosta de falar. É um gol praticamente indefensável, né, pessoal? Então, uma bola dessa aqui, dificilmente o goleiro consegue tirar ela. Realmente, a bola foi lá naquele cantinho ali. E esse canto aqui, ele forma um ângulo. Que ângulo é esse, tá? Esse, pessoal, é o famoso ângulo reto. Ele forma exatamente um cantinho aqui, olha só. Um quadradozinho forma um cantinho aqui bem perfeito. Nessa semirreta horizontal com essa semirreta vertical. Então, essa abertura aqui é essa mesma aqui do gol. Então, aqui forma um ângulo reto. Quanto é que mede esse ângulo reto? Então, vamos colocar aqui o transferidor, tá? Começou aqui no zero e foi aqui a abertura, chegou até o 90 graus. Então, quer dizer que todo ângulo reto mede exatamente 90 graus. Então, a medida desse ângulo AOB mede 90 graus. Então, aqui, o ângulo que está aqui no gol mede 90 graus, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Por exemplo, um relógio que marca exatamente 3 horas, tá? Essa abertura aqui forma um ângulo reto. Quer dizer que essa abertura mede 90 graus. Vamos conhecer agora o ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, a gente acabou de ver que essa semirreta aqui vermelha com essa aqui OB forma um ângulo reto, que é 90 graus. O que é o ângulo agudo? É como se essa aqui vermelha, tá? Ela descesse um pouquinho para cá, tá? Ela caiu um pouquinho para cá. Então aqui a abertura desse ângulo é esse pedacinho aqui, tá? Então essa abertura aqui, pessoal, pelo desenho a gente vê que é um ângulo menor do que 90 graus. Então vamos colocar aqui o transferidor e ver quanto é que mede esse ângulo aqui no desenho, por exemplo. Então a gente começou aqui no zero, foi indo,
parou aqui nos 50 graus. Então, nesse exemplo aqui, esse ângulo mede 50 graus, certo? Mas como é que a gente nomeia isso? A gente viu que esse ângulo agudo ele tem que estar entre o 0 e o 90 graus, tá? Então, fica assim a medida. A medida do ângulo AOB tem que ser maior do que 0, como eu acabei de falar, e tem que ser menor do que 90 graus. Tem que estar nesse espaço aqui, pessoal, tá? Nesse espacinho aqui. Ok? Um exemplo aqui de uma pessoa fazendo exercício físico. Essa abertura aqui é um exemplo de um ângulo agudo. Agora vamos ver o ângulo obtuso. A gente pegando essa semirreta vermelha com essa semirreta aqui azul na horizontal, OB, elas duas formam 90 graus, certo? Agora imagine eu pegando essa semirreta e ela vindo para cá um pouquinho mais, tá? É como se fosse ela tivesse descido um pouco para cá. Então a abertura agora é essa aqui, pessoal. Então essa abertura a gente viu agora que ela é maior do que 90 graus. Vamos colocar aqui o transferidor para ver quanto é que ela mede. Então vamos lá, começou aqui no 0, 10 graus, 20, foi. Então vamos chegar até... Chegou até aqui, pessoal. Aqui é 130, então aqui quer dizer que é 140 graus. Então essa medida aqui, essa abertura é 140 graus, tá? Nesse exemplo. Então como é que a gente faz a nomeação de um ângulo obtuso? Tem que estar entre o 90 e o 180. Tem que estar nesse intervalo aqui, certo? Então, a medida do ângulo AOB tem que ser maior do que 90 e tem que ser menor do que o 180, certo? Como eu acabei de explicar para vocês. Um exemplo aqui novamente é você olhar um relógio que marca 4 horas certinha. Quanto que é essa abertura aqui? Tá? Então, essa abertura aqui, se fosse 3 horas, pessoal, como a gente acabou de ver no exemplo, 3 horas marca 90 graus. Então, isso aqui passou de 3 horas. A abertura foi maior do que 90 graus. Então, aqui é um exemplo também de ângulo obtuso. Agora, para finalizar, vamos resolver aqui um exercício, tá? Envolvendo o assunto que a gente acabou de ver. Diz assim, o movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, admite que o limpador está girando no sentido horário. Calcule a medida do ângulo que falta, tá? O ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então aqui nós temos o exemplo do limpador, tá? Forma essa abertura aqui e é um ângulo raso. Lembrando, pessoal, o ângulo raso mede quantos graus? Isso, 180 graus, certo? Então o limpador aqui está girando no sentido horário. Ele já fez essa quantidade aqui de graus. Ele já fez essa abertura que vale 40 graus. Se o todo é 180 graus, pessoal, ele quer saber essa quantidade aqui que está faltando. Que abertura é essa? Quanto ela vale, certo? Então basta você fazer aqui uma subtração. O todo é 180 graus. Se eu tirar o 40, o que vai sobrar é isso aqui. Então fica 180 graus menos 40 graus. Você faz essa subtração e encontra o resultado. Então 0 menos 0 é 0. 8 menos 4 é 4. E aqui você baixa 1. Logo a gente encontrou que este valor aqui que está faltando é 140 graus. Alternativa aqui na letra C. Professor, eu poderia fazer de uma outra maneira? Sim, pessoal. Por exemplo, aqui eu poderia usar uma equaçãozinha. Essa abertura que eu não conheço, eu vou chamar de x, certo? Então, agora o que é que eu faço? Eu somo essa abertura 40 graus com essa aqui. Tem que resultar em 180. Então, vai ficar 40 graus mais x, que é o que eu quero saber, tem que dar igual a 180 graus. Aí esse 40 aqui ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Então ela vai vir negativo. Então vai ficar aqui x é igual a 180, que está ali, menos agora o 40 que passou para lá. Tá? E aqui você faz a subtração novamente. 180 menos 40 é 140 graus. Encontramos o mesmo resultado, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, também se inscreva, tá? Para dar força aí para a gente no canal. E até a próxima!